Oi gente, meu nome é Evelyn Lopes, esse é o meu canal Florescer, seja muito bem-vindo. E hoje vou dar prosseguimento à série de figuras históricas falando sobre Luísa Marim. Mas antes de eu começar a falar sobre a Luísa, eu tenho que avisar vocês que ela faz parte de uma composição da memória histórica afro-brasileira, que é difundida pela tradição oral. E eu digo isso porque se tem uma ideia na historiografia tradicional ocidental que uma história só é real se ela tiver um registro escrito. Porém, o registro escrito, que vem de uma cultura ocidental muito específica, muitas vezes não dá conta de repassar e contar a história que vem de uma cultura africana onde a tradição oral, ou seja, a palavra falada, a palavra passada, as histórias contadas via oral é tão válida quanto o registro escrito para a cultura ocidental. E eu digo isso porque não só no caso da história de Luísa Marim, mas de vários outros heróis pretos que lutaram contra a escravidão, muito pouco se tem registrado de forma escrita falando sobre suas histórias, e no caso de Luísa não é diferente. Mas isso não quer dizer que não seja uma história verdadeira. Tá, mas como a Luísa então ela entrou para a história afro-brasileira como uma heroína, símbolo de resistência? Isso ocorreu por meio de uma carta autobiográfica de seu filho Luiz Gama, em 1880, direcionada para o amigo Lúcio de Mendonça. E sim, Luísa Marim é mãe de Luiz Gama, o poeta abolicionista. E nessa carta, Luiz Gama diz o seguinte: sou filho natural de uma negra africana livre da costa da Mina, na Nação, de nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do Dr. Sabino na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, em 1856, em 1861 na corte, sem que a pudesse encontrar. Em 1862, soube por uns pretos minas que conheciam-na e que deram-me sinais certos que ela, acompanhada de longos desordeiros, em uma casa de dar fortuna, em 1838, fora posta em prisão, e que tanto ela quanto seus companheiros desapareceram. Era a opinião dos meus informantes que estes amotinados fossem mandados para fora pelo governo, que nesse tempo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. Então, tudo o que se sabe sobre ela veio por meio da escrita do seu filho, poeta e abolicionista Luiz Gama. Apesar dos escritos do seu filho não afirmarem diretamente a participação dela no Levante dos Malês em 1835 ou na Sabinada em 1837, a memória coletiva afro-brasileira se apropria dessas informações positivamente e atribui a Luísa Marim um papel importante na participação de vários movimentos revolucionários contra a escravidão. Portanto, o que se sabe, o que foi contado até agora sobre Luísa Marim é que ela é originária do continente africano, da nação Magu, da tribo Marim, e que foi sequestrada para o Brasil como escravizada. Por volta de 1812, ela teria conseguido comprar a sua liberdade e ficou vivendo como quituteira em Salvador. Sua casa teria se tornado um quartel-general das mais importantes revoltas negras que ocorreram em Salvador em meados do século XIX, como a Revolta dos Malês, a Sabinada, que por terem um caráter de articulação urbana, desenvolvida nos chamados cantos, que eram os cantos das ruas, que era onde a Luísa trabalhava como quituteira, permitiu que ela atuasse então como parte integrante e como uma mulher com poderes decisivos e determinantes dentre os articuladores. Essas revoltas tiveram duras repressões, mas Luísa, juntamente com outros integrantes, teria conseguido fugir da perseguição repressiva, e disso ela havia partido então para o Rio de Janeiro, deixando seu filho Luiz Gama com 5 anos aos cuidados do pai, que era viciado em jogo e acabou vendendo o filho com apenas 10 anos como escravo para poder quitar uma dívida de jogo. Após sua partida para o Rio de Janeiro, o destino de Luísa é bem indefinido,
Alguns dizem que ela teria participado de outras revoltas na capital do Império, que na época era o Rio de Janeiro, e disso ela acabou sendo presa e deportada de volta para o continente africano. Já outros autores acreditam que ela tenha conseguido fugir e se instalou no Maranhão, onde ela teria influenciado então o desenvolvimento do chamado tambor de crioulo. A memória de Luísa Marim continua viva também na literatura, por meio da obra Um Defeito de Cor, da escritora Ana Maria Gonçalves, que é contada por meio da história de Querinde, que seria um nome dado a Luísa Marim quando ela ainda estava em terras africanas, antes de ser sequestrada para o Brasil. E a obra, no geral, traz a representação de uma heroína, uma ex-escrava, que conquista sua liberdade e torna-se uma comerciante próspera no Brasil e em terras africanas no século XIX. Portanto, referir-se a Luísa Marim é falar de resistência negra, e a propagação dessa imagem do imaginário coletivo afro-brasileiro corresponde a uma necessidade de preencher as lacunas deixadas pela historiografia tradicional ocidental em relação às lideranças negras que lutaram contra a escravidão. O vídeo vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado bastante. E eu vou deixar na descrição um material que me auxiliou muito para conseguir produzir e repassar a memória de Luísa Marim. É um trabalho desenvolvido pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP, que se chama Luísa Marim, uma rainha africana no Brasil. Confiram, vale muito a pena e inclusive serve também como recurso pedagógico. Bom, gratidão por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Abraço!